A esperança na Sagrada Escritura. Este é o tema do programa de hoje, dentro das reflexões que nós estamos fazendo por ocasião do Jubileu 2025. A temática da esperança perpassa toda a Bíblia, seja na dinâmica das narrativas orientadas para cultivar a esperança de um povo e estabelecer essa esperança como o seu horizonte, seja no modo de apresentar o Deus da esperança cristã, o qual revela e opera a salvação no mundo e na história. Assim é apresentado o livro de autoria da irmã Zuleika Silvano, que é a nossa convidada para o programa de hoje. Ela é religiosa paulina, mestre em ciências bíblicas e doutora em teologia. Assessora do Serviço de Animação Bíblica, o SAB Paulinas, é autora de diversos livros, dentre eles A Esperança na Sagrada Escritura, Meditações e Encontros. Irmã Zuleika, uma alegria tê-la aqui mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. Sempre para mim é muito bom estar com vocês aí na Igreja Sinodal. A irmã Zuleika esteve com a gente recentemente porque, quando nós iniciamos esta série sobre o jubileu, nós falamos sobre o jubileu na Sagrada Escritura. E aí, como ela lançou esse livro recentemente, assim, vamos trazer a irmã Zuleika de volta para a gente falar exatamente sobre o tema da esperança, já que é a mensagem central do jubileu deste ano. Irmã Zuleika, uma pergunta para a gente começar. O que te inspirou a escrever sobre a esperança na Sagrada Escritura? Pois é, esse livro bem pequeno, né, mas muito interessante. Bem, o que me inspirou foi justamente o jubileu, né? Claro que nós estamos aí celebrando os 2025 anos da encarnação de Jesus. Penso que esse aspecto é bastante importante à luz da esperança. E surgiu para mim uma curiosidade, né? Dado que nós falamos da esperança como uma virtude teologal, junto com a fé e a caridade, no campo bíblico, também na teologia, nós temos muita coisa sobre a fé, temos muita coisa sobre a caridade, mas a esperança pobre, ela sempre fica escondida, ou seja, nós não aprofundamos muito sobre a esperança. Então, eu achei que era um tema muito importante, né, da gente ter uma visão também, bem, como é que podemos, quais são os significados, né, da esperança na Bíblia. Então, o que me inspirou foi isso, foi o jubileu e também essa certa curiosidade, né, porque a gente fala da esperança, eu falava sobre a esperança nas cartas paulinas, mas nunca tinha tido a oportunidade de ver, né, em todos os textos bíblicos, o significado, né, da esperança. E depois também não ser só um livro que pudesse ser só uma teoria sobre a esperança, mas também, né, proporcionar encontros em formato, né, de leitura orante, para poder aprofundar esse tema nos grupos, nas paróquias, nas comunidades. Uhum. Interessante essa constatação que a senhora faz da esperança. A gente tem muita coisa sobre a fé, sobre a caridade, e eu me fez recordar agora a sua fala, um trecho da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2017, e que depois ele retoma em alguns momentos também, dizendo que a esperança é a menor das virtudes, que ela permanece ali escondidinha nas dobras da vida, ele usa essa expressão, mas que está sempre presente, né? E interessante partir isso e nos oferecer também este subsídio neste ano jubilar. E olhando ali o livro, tem uma questão apresentada logo no início que eu queria trazê-la aqui para a gente compartilhar com quem está nos acompanhando. A gente vê a palavra esperança, pensa no verbo esperar. Paulo Freire fala do esperançar. Mas, segundo a palavra de Deus, o que se pode esperar, irmã Zuleika? Bem, em toda a Bíblia, é muito interessante que a gente pode esperar é uma única coisa, ou seja, a certeza da presença de Deus em toda a caminhada do povo, né? Seja em circunstâncias catastróficas, em problemas, em dificuldades, sempre podemos confiar, né? Podemos esperar, né? Ou esperançar, ter esperança de que Deus estará ao nosso lado, caminhando conosco, né? Isso ficará bem mais forte também no Novo Testamento, com a figura de Jesus, que revela, né, essa grande esperança do próprio Deus. É interessante também porque
quando eu estava assim, estudando sobre a esperança na Sagrada Escritura, não é só nós que esperamos em Deus, né? Ou esperançamos no sentido de ter Deus como esse horizonte final de uma comunhão sempre constante com Ele, mas o próprio Deus tem esperança no ser humano, né? Esperança de que ele vai ser aquele sonho que o próprio Deus sonhou, né, para a humanidade, para a criação, que é essa vivência da comunhão entre nós e da comunhão com Ele. Então, as virtudes teologais, isso eu fui aprendendo no estudo, no aprofundamento, ou seja, nós já falamos que Deus é amor, né? E isso é claro, falamos que Deus crê, né, na humanidade, mas também Deus espera, né, da humanidade, Ele tem esperança, coloca sua esperança em nós. Uhum. Que bonito escutar isso, é um bálsamo para o coração, né? Pensar e acreditar, né? A gente teve também alguns programas atrás a presença do professor César Kuzma e ele falava sobre a esperança também nos ajudando a ver essa chave, né? A esperança da fé. E agora a senhora traz também, ou seja, Deus espera em nós, né? E isso também sustenta o nosso crer, o nosso esperar e também o nosso agir, o atuar, que é a caridade. A gente sabe, a Sagrada Escritura é composta de textos de distintos períodos, de distintos autores, comunidades e tudo, mas qual que é o significado, se a gente pudesse falar assim, qual que é o significado do termo esperança na Sagrada Escritura? Bem, Marcos, é interessante porque eu sempre pensei que no Pentateuco, ou seja, nos primeiros 5 livros, houvesse o termo esperança, mas não existe. Também uma coisa que nesse Olha estudo para só. mim foi muito um achado, é que eu pensava também que no Apocalipse teria muito o uso do termo esperança, mas não tem, ou seja, não surge nenhuma vez esse termo, nem no Pentateuco e nem no Apocalipse. É muito raro, né, o termo dentro dos evangelhos. Mas qual é o significado? Aí é muito difícil a gente falar numa única palavra, dado que o significado de esperança ele vai variar, ou seja, nós temos muita esperança nos livros proféticos, e aí nos livros proféticos há uma crítica muito grande ao povo que coloca a sua esperança naquilo que não vale, ou seja, coloca a sua esperança na sua força física, no seu exército, coloca a sua força, a sua esperança nas alianças estabelecidas com outras nações, sobretudo em períodos de guerra ou de catástrofes, e também coloca a sua confiança no dinheiro, né? Então aí o profeta sempre vai criticar, dizendo que esse colocar a esperança, porque aí nos profetas e nos livros sapienciais, a esperança está muito vinculada ao confiar. Né? Então, esperar em Deus, esperançar em Deus, significa confiar em Deus, ou seja, confiar na ação salvífica de Deus na história, ou seja, confiar na sua intercessão. Já o salmista e os livros sapienciais, nós já vamos percebendo que há uma mudança, né? Enquanto esperança vai estar ligada à salvação nos profetas, na ação de Deus na história, e também vai estar ligado aos salmos, e há uma ligação muito forte entre ser justo e ser uma pessoa de esperança, porque o justo é aquele que espera no Senhor, ou seja, confia no Senhor. Nos livros sapienciais, já aí bem no finalzinho, já entrando no Novo Testamento, a esperança ela vai ter uma outra conotação, né, que é, no fundo, aquela que depois vai perdurar no Novo Testamento, que é colocar a esperança na certeza da salvação após a morte, né? Por isso que nós vamos ter aí a esperança vinculada ao que nós chamamos na teologia de escatologia, né? O que é escatologia? Vem do termo grego, né, escatom, que significa falar das coisas últimas, que seria a morte, a ressurreição, a parousia. Então, a esperança, ela vai, inicialmente, ela tinha uma força muito grande
em elementos históricos, não é que ela perde esse sentido, mas ela depois vai ser sempre vista para o final dos tempos. Por que que isso acontece nos livros sapienciais? Justamente porque esses livros foram escritos no período helenístico, seja no período grego, que havia uma opressão muito grande, né, do Império Grego, e aí morriam as pessoas muito jovens, né? E daí o que que nós vamos ver se a promessa foi dada para uma vida longa dessas pessoas que eram justas? Então Uhum. aí começou a falar da esperança no pós-morte, né? Então não tem uma definição, uma única definição. Esse termo foi praticamente ganhando significados conforme os contextos históricos. Excelente a gente poder olhar até essa visão assim bastante panorâmica e percebendo os contextos que a irmã Zuleika nos traz e com essa olhada para também os conceitos, vamos chamar assim, então, de esperança, não é uma esperança única, né? Mas que vai moldando com o tempo e com a vida do povo. Com essa reflexão, a gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho, e já já a gente vai continuar essa conversa muito agradável com a religiosa paulina, irmã Zuleika Silvano, para aprofundar aí sobre a esperança na Sagrada Escritura. Fique comigo, a gente volta já. Estamos de volta com o nossa Igreja Sinodal, hoje na companhia da irmã Zuleika Silvano, religiosa paulina, ainda sobre o ano jubilar, esta série que a gente está tendo aqui no programa. E o foco de hoje é a esperança na Sagrada Escritura. Eu quero convidar você que está nos acompanhando, que quer rever os nossos programas, basta você buscar no YouTube, que está tudo disponível, todos os nossos programas, inclusive esta série especial sobre o Jubileu 2025. Basta procurar @Igreja Sinodal, ali você encontra, pode rever, compartilhar com as suas equipes pastorais, movimentos que você faz parte, e assim aprofundar neste tema que é tão importante para nós, que é ser uma igreja sinodal, especialmente nesse contexto agora do ano jubilar da esperança. Irmã Zuleika, nós terminamos o bloco anterior falando aí já um pouco dessas perspectivas e diferenças, né, que a senhora trazia da esperança, que não é um conceito único, mas a senhora disse que me chamou a atenção. Lá no Gênesis não aparece, no Pentateuco, melhor dizendo, não aparece, no Apocalipse também não. Mas o que diferencia, assim, em linhas gerais, a concepção de esperança entre o Antigo e o Novo Testamento e onde que ela mais aparece? Bem, então, no Antigo Testamento, a esperança aparece nos livros proféticos e sapienciais, né? Sobretudo nos Salmos, nós encontramos muito essa característica da esperança, claro, vinculada à questão da resistência. É claro que quando eu falo que não aparece no Pentateuco, no Apocalipse, é o termo, o uso do termo esperança, mas a gente percebe, claro, que está aí ligada à questão da resistência, da persistência, das promessas também, se a gente fala de Pentateuco. Mas o que diferencia é que no Antigo Testamento, a esperança está muito vinculada à intervenção de Deus em elementos bastante históricos, seja em catástrofe, no exílio, a salvação de um inimigo, a salvação de alguma doença. Então, você espera que Deus irá agir. Claro que há uma diferença muito grande entre esperar, né, o verbo esperar, e esse esperançar, né, que Paulo Freire acabou criando, mas que para nós significa ter esperança. Ou seja, esperar e ter esperança não é a mesma coisa, né? Dado que esperar, você pode esperar, por exemplo, o seu salário, quando você trabalha algo, você ganha, né? Você tem certeza que vai ganhar esse salário, porque você trabalhou. Agora, esperançar é algo que a gente espera, confia, mas é algo imprevisível, né? Você não tem essa segurança do verbo esperar, né? E no Novo Testamento é claro que a esperança está muito ligada a Jesus Cristo, ou seja, a ressurreição de Jesus, que vem
portanto, nos mostrar que tudo aquilo que no Antigo Testamento a gente tinha esperança de que iria acontecer, como uma revelação plena da salvação de Deus, isso acontece na pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma ligação no Novo Testamento entre fé, esperança e caridade, que é uma tríade que nós chamamos a tríade paulina, né? Paulo é que vai colocar essa junção entre esses três elementos que praticamente implicam, né? Isso a gente já encontra resquício no Antigo Testamento, mas é Paulo que irá conceituar essa tríade, mostrando que não existe fé sem esperança e caridade, como não existe caridade sem esperança e fé. E aí que eu acredito que é um elemento bastante novo e interessante, porque a fé é acreditar no amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, de forma especial no mistério pascal e na ressurreição. Mas aí, irmã Zuleika, qual é a ligação com o amor, né? Paulo diz que o amor, se você acredita que fé, né, é acreditar no amor de Deus, a caridade, ou seja, o amor seria uma expressão da sua fé. Porque para Paulo é claro, não tem como você falar que acredita no amor de Deus se você não age dessa forma. Mas e aí, qual é a ligação entre a fé, a esperança e a caridade? Paulo vai dizer que a fé está muito marcada pela ressurreição de Jesus, né, por essa vida plena. E a esperança é essa esperança de uma vida plena em comunhão com Deus e com o outro. Então, fé e esperança estão ligados. Mas qual é a ligação entre a caridade e a esperança? E aí eu acho que é um elemento muito importante na escatologia cristã, ou seja, aquilo que você deseja viver só após a morte, que seria essa comunhão com Deus e com o outro, você antecipa isso na história através da sua ação concreta, através dessa sua luta, né, pela dignidade humana, pelos direitos humanos, a luta, né, de que as pessoas possam, né, ter essas suas esperanças realizadas na história, né? Uhum. Então, quando a gente fala às vezes de esperança no pós-morte, não significa você ficar esperando, né, ganhar a ressurreição, ou seja lá, né, aquilo que nós entendemos no pós-morte, mas o pós-morte está muito marcado com as suas decisões na história, né? Então, eu acredito que esse é um elemento bastante diferencial, né, da esperança cristã. Uhum. E por isso que, nos vários textos, né, que também fui escolhendo, eu levo em consideração isso, né, para os encontros e meditação, né? Ou seja, você aprofundar a esperança nos profetas, nos sapienciais, mas de forma especial no Novo Testamento. Uhum. Era justamente aí que eu queria chegar. Pergunta para a escritora agora. Porque, ou seja, a senhora trouxe esse pano de fundo todo dessa compreensão da esperança na Sagrada Escritura, mas não são todos os textos que estão aí no livro, são alguns encontros que a senhora trouxe. Qual É, foi o critério para escolher? Imagino que não tenha sido fácil selecionar alguns aí para compor não essa foi. obra. Não foi porque eu fiz acho que 1 milhão de estruturas. Vai ser esse, não, tira esse, põe aquele, né? Para que o livro não ficasse muito grande. Mas o que eu escolhi foi primeiro Isaías 49, que é um texto muito lindo, né? Que fala que mesmo que se os seus pais, né, não amassem, Deus nunca, né, ia deixar de amá-lo. E ali aparece o termo esperança, então Isaías 49 para falar sobre a esperança nos profetas. Depois escolhi o Salmo 25 para falar sobre os inimigos da esperança, né? Porque o texto também coloca quais são os pecados contra a esperança, que no fundo é não acreditar, né, no futuro, o medo, porque o conceito de esperança também é um conceito relacional, ou seja, o desconfiar do outro é uma falta de esperança. Então eu escolhi o Salmo 25, que fala justamente sobre isso, e ocorre o termo esperança. Depois, para mostrar a diferença ligada à sabedoria 5, né, quando
quando começa já a esperança com uma conotação, o após-morte. Então, o que seria a esperança do justo e qual é a esperança do ímpio, né? E como essas esperanças, né, do ímpio, no fundo, é algo que vai, que passageiro, mas é do justo que permanece. E depois eu peguei do Novo Testamento justamente o texto dos discípulos de Emaús, né? Porque eles falavam, a gente esperava que Jesus fosse um rei, né? E depois essas esperanças não tiveram correspondência no sentido de que Jesus apresenta, né, um messianismo bastante diversificado. João 20, né, que são as aparições para Maria Madalena, então eu coloquei, parece para os discípulos de Emaús, depois para Maria Madalena, para Pedro, o discípulo amado. Trabalhei 1 Tessalonicenses, que é a primeira vez, né, que surge no Novo Testamento a palavra esperança, dado que a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Depois eu fui trabalhar em Efésios, né, que fala sobre a vocação para a esperança. E por fim, claro, não poderia ser outro, seria 1 Pedro, né, quando fala que nós temos que testemunhar, ou seja, dar razão da nossa esperança. Na seleção, então, final, eu coloquei o Magnífica, né? Não podia faltar Maria como a estrela, né, da evangelização, né? Essa mãe, né, da esperança. Uhum. Que percurso bonito que a irmã Zuleika traz. Vou pedir para a senhora mostrar mais uma vez para quem está nos acompanhando, irmã Zuleika, o livro que nós mencionamos e aí os encontros, né? A Esperança na Sagrada Escritura, Meditações e Encontros. A gente está conversando com a autora religiosa paulina, irmã Zuleika Silvano. O livro é publicado pelas Paulinas, então você encontra aí também pela internet, também nas livrarias espalhadas em todo o Brasil. Rapidinho, irmã Zuleika, nosso tempo está quase terminando, mas não queria deixar de fazer essa pergunta. Como é que é a esperança, ou como é que nós podemos sentir a esperança no hoje da nossa história, na prática? Então, é como eu coloquei, né? É ligada à fé e à caridade, ou seja, a esperança, não existe esperança sem caridade, ou seja, sem essa luta, né, pela dignidade do outro, da pessoa do outro. Também acredito que um elemento muito forte é acreditar no futuro, ou seja, nesse futuro, não ficar só vinculado no passado, mas ter esses sonhos, as expectativas para o futuro, e acredito que aí toda luta, né, por uma vida melhor, por uma realidade nova, que enche, né, as pessoas de esperança e tira da aflição, do desespero, é aonde nós devemos, né, atuar. Ou seja, promover também a reconciliação, né? Não existe esperança sem o perdão, isso é uma característica do Antigo Testamento. Também defender, né, os direitos das pessoas, essa luta, né, pela vida, pela dignidade. Então, se nós acreditamos, né, nesse Deus que ressuscitou, nós somos chamados, né, e chamadas a atuar na história por condições melhores. E acredito que é isso que é ser peregrino e peregrina da esperança, né? Então, é interessante, só bem rapidinho, também ver como é que Deus é peregrino da esperança, né? Então, Deus é peregrino da esperança quando Deus desce, se abaixa para vir ao encontro da humanidade. Ele é peregrino da esperança quando busca o outro, né, através da reconciliação, do perdão, da atuação da sua misericórdia. E ele também é peregrino da esperança quando ele é esse pastor, né, que nos guia, nos libertando, né, indicando esse caminho que é sempre da comunhão e da unidade. Irmã Zuleika Silvano, religiosa paulina, doutora em teologia, escritora, obrigado pela sua companhia aqui no programa de hoje, nos ajudando a compreender a esperança na Sagrada Escritura. E a você também que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Na próxima semana a gente continua aqui no Igreja Sinodal, aprofundando e sendo, claro, peregrinos e peregrinas de esperança. Até lá!